Numa de suas mais celebradas passagens, Karl Marx, citando Hegel, nota que os grandes personagens e eventos da história aparecem duas vezes, primeiro como tragédia, depois como farsa. Referia-se, claro, ao golpe de 1851 dado por Luís Bonaparte, que extinguiu a Segunda República Francesa e proclamou o Segundo Império Francês, comparando-o com o 18 de Brumário de Napoleão Bonaparte 50 anos antes, evento que, na historiografia clássica, marca o fim da Revolução Francesa, estabelecendo uma relação não apenas de semelhança, mas também de deformidade, como se refletida por um espelho distorcido. Apesar de historicamente datada, não parece adequado aproximar tal máxima à história brasileira e suas conciliações sinistras, reformas que nunca deixam de manter intactas as estruturas de poder que aparentam reger o país desde os tempos coloniais. Não seria o momento político atual, que mescla o populismo barato do autoritarismo com o desmonte neoliberal de conquistas políticas, uma repetição, em forma de farsa, da curta e errática tragédia da democracia no Brasil? Para responder tais perguntas, este trabalho mobiliza um texto clássico do cânone marxista, o 18 de Brumário, de Luís Bonaparte, com a crítica constitucional marxista contemporânea de Antonio Negri, filósofo político italiano, a fim de confrontar o texto do símbolo máximo da redemocratização brasileira pós-ditadura militar, a Constituição Federal de 1988. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança, proclamou o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, que ironicamente apoiara a deposição do presidente João Goulart, em 64, durante o discurso de promulgação em outubro de 88. Idealizada como carro-chefe da transição democrática, lista um impressionante rol de direitos fundamentais, estabelece objetivos nacionais como a erradicação da pobreza e das desigualdades regionais e elenca o povo como soberano nacional. No entanto, o contexto de sua edição e, consequentemente, sua redação, contém vestígios de uma tradição que historicamente falha em sublimar a potência política ilimitada do poder constituinte e da democracia radical, conceitos que, para Negri, confundem-se. Ao analisar os resultados da Revolução Francesa de fevereiro de 1848, que se insurgiu contra a monarquia burguesa de Luís Filipe de Orleans, Marx constata que a Constituição Republicana, editada em junho do mesmo ano, declara e, ao mesmo tempo, suprime direitos e liberdades à medida que se tornassem ameaças à segurança pública, ou seja, a segurança dos burgueses republicanos que dominaram a Assembleia Constituinte. De que forma isto pode servir para criticar as eventuais falhas da Constituição de 88? Sob esta ótica, ela não parece ser um exemplo claro de lei que traz na sentença universal a liberdade e, na nota marginal, a revogação da liberdade, quando se contrasta a redação de dispositivos, como os artigos 136 e 142, com o famoso artigo 5º, não seria razoável afirmar que a inserção de termos tão ambíguos e estratégicos na Constituição de 88 a torna tão vulnerável quanto a fugaz Carta Francesa de 1848, suspensa pelo Decreto de Estado de Sítio por Luís Bonaparte, em dezembro de 1851, e deposta em prol da Constituição Imperial de 1852, ou até mesmo quanto à Constituição Brasileira de 1946, um oásis de democracia entre dois períodos autoritários, deposta pelo golpe de 64? O poder constituinte não pode ser juridicizado a não ser na forma do termidor, afirma Negri, fazendo referência ao período da Revolução Francesa em que o diretório, executivo forte e composto pela alta burguesia financeira, ascendeu ao poder por um golpe de Estado, encerrando a participação popular na Revolução. Em outras palavras, o poder constituinte representa a força bruta de uma multidão, a potência política de uma democracia radical. Enquanto as classes dominantes, que sempre priorizam a manutenção de seus próprios privilégios, detiverem o poder de institucionalizar tal poder, não será interrompido o ciclo de reinvenção do autoritarismo. No caso da Constituição de 88, cuja edição deu-se em meio de maioria conservadora, manteve-se a profundamente injusta divisão agrária brasileira e o capitalismo foi sutilmente pressuposto como o único sistema econômico possível, removendo tal escolha da esfera de debate político. O poder constituinte, conceito em crise permanente, resiste à constitucionalização e sustenta-se numa potência organizada como multidão e temporalmente aberta para o futuro. Resta pensar caminhos para além da tradição da democracia constitucional burguesa, que não neutralizem nem mitiguem sua expressão política radical.